tema hoje aqui do programa Espaço Aberto é endividamento e os números são preocupantes. 80% das famílias que têm renda de até 10 salários mínimos estão endividadas hoje no Brasil. Esse dado é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento também mostrou que 30% dos brasileiros estão inadimplentes, ou seja, com as contas atrasadas. Para falar um pouquinho para a gente, esclarecer o porquê deste cenário econômico e também as perspectivas agora para o ano que vem, a gente recebe aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Márcio Pockmann, que é economista, professor da Unicamp e já foi presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Márcio, gostaria de agradecê-lo por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Satisfação estar fazendo parte dessa discussão. Professor, vamos lá. Quais fatores de ordem econômica e política podem ser considerados como causas para essa situação econômica de inadimplência? Bom, do ponto de vista econômico, dois elementos são interessantes de serem considerados nesse problema de endividamento generalizado da população brasileira. O primeiro está associado ao fato que o Brasil não tem crescido economicamente o suficiente para gerar empregos para todos. E, portanto, aqueles que sobram, que não têm acesso ao emprego, disputam as poucas vagas existentes, fazendo com que os salários não cresçam, não acompanham, de certa forma, as necessidades das famílias. De outro, nós temos um problema mais recente que está relacionado à inflação, que vem corroendo também parte do poder aquisitivo das famílias, especialmente no que diz respeito a alimentos, por exemplo. Então, essa situação faz com que uma parcela da população não tenha recurso para poder dar conta das necessidades e o endividamento termina sendo a oportunidade que ela tem para responder de forma mais imediata. Mas esse endividamento, ele, de certa forma, vai permanecendo ao longo do tempo e também contribui para roubar uma parte do recurso da família que se desloca para o pagamento dos serviços da dívida, não é? Politicamente, eu diria assim, é o fato de termos uma parcela crescente da população que não consegue caminhar com suas próprias pernas, então fica muito dependente de transferência de rendas, de mecanismos que são, de certa forma, governamentais, não é? Mas que, de certa maneira, colocam para a sociedade uma parcela que tem dificuldade, digamos assim, de forma autônoma, pelo seu emprego, pela sua renda, fazer as decisões que ela entende ser as melhores. A gente tem observado, né, algumas notícias apontando que até mesmo, no caso das famílias de baixa renda, até mesmo a dificuldade com o custeio da comida, né, do alimento para a mesa, da cesta básica do dia a dia. Como economicamente essa situação, num curto prazo, né, afinal de contas, estamos falando de algo que é essencial, o alimento, como essa situação ela pode ser resolvida? Qual a alternativa econômica? De fato, há uma inversão no papel do endividamento, né? De maneira geral, as pessoas, as empresas se endividam, não é, dialogando com o futuro, né? Desejo ter algo que eu não tenho hoje, então o endividamento é uma forma de trazer para o valor presente uma renda que ele só teria poupando há vários meses. Então ele decide comprar ou fazer uma decisão de gastos e o endividamento ele traz o dinheiro que ele não tem, mas depois ele vai retribuindo ao longo do tempo na forma de pagamento, né? Nós passamos por uma situação em que muitas das famílias passaram a ter que recorrer ao endividamento, não, digamos, para fazer um diálogo com o futuro, mas para atender problemas do passado, né? Contas que não puderam ser pagas, então entram, por exemplo, na ideia do cheque especial, ou toma o endividamento como uma possibilidade de resolver algo que diz respeito ao passado. Mas agora parecemos estar numa situação mais de emergência, em que o endividamento é feito para colocar comida na mesa, não é nem um bem de consumo ou uma reforma na casa, alguma coisa que implicaria um valor maior. Agora diz respeito às necessidades imediatas, como é o caso da alimentação. Não é para todas as famílias endividadas, não é?
mas é uma parte importante, o que demonstra justamente o grave problema que o Brasil tem em relação à insegurança alimentar, não é? A insuficiência, digamos, de grande parte das famílias poderem responder às necessidades básicas. E quando essa situação de endividamento, como nós começamos o programa comentando, né, 80% das famílias brasileiras endividadas, quando é que essa situação de endividamento se transforma em inadimplência, que já atinge 30% dos lares? Então, inadimplência é uma manifestação da incapacidade de pagar a dívida passada e muito menos dar conta de dívida que se acumula no futuro, não é? Então, isso recoloca, na verdade, um problema, inclusive, para quem financiou, para o próprio banco ou a instituição financeira, porque sempre se diz, quando a dívida é pequena, o problema é do devedor, mas quando a dívida é grande, passa a ser um problema para o credor, para quem emprestou, né? Então, torna-se um problema de natureza pública e que exigiria a intervenção do governo, porque ele caberia criar melhores condições, de um lado, para as famílias e, ao mesmo tempo, permitir que as instituições que fizeram o endividamento, financiamento pudesse alongar essa dívida no longo prazo para reduzir o valor e permitir, então, que o devedor voltasse a pagar, não é? Que é uma decisão, quer dizer, a inadimplência já é uma demonstração que a relação entre o devedor e o credor não se resolve por si só. Precisa de um terceiro elemento, que muitas vezes é o próprio Estado, o governo, que pode contribuir para enfrentar esse problema, do ponto de vista do custo do endividamento, do ponto de vista do alongamento da dívida, do ponto de vista de condições para que as famílias também possam ter alguma possibilidade de viver melhor e, ao mesmo tempo, pagar dívidas existentes. Na prática, quais seriam essas políticas? Nós tivemos no Brasil, por um longo tempo, oferta de crédito muito fácil. Esse não é um caminho interessante nesse momento. Não, o crédito fácil, ele é estimulante quando, digamos assim, a economia está andando relativamente bem, está se ampliando o emprego, porque os que tomam a dívida têm a garantia de continuar a estar empregados e com renda para poder fazer, responder às suas necessidades e também pagar dívidas contraídas. Agora, num plano mais macroeconômico, mais amplo, quer dizer, se o Brasil não volta a crescer, não é, tem dificuldades de gerar empregos. Sem emprego suficiente, as pessoas têm dificuldade de dar conta de dívidas passadas, não é? Por outro lado, também tem o problema da inflação, que é gravíssimo, porque ele vai corroendo a renda das pessoas. E, por fim, tem o papel que o Banco Central exerce, que é o papel da própria custo do dinheiro, a taxa de juros, não é? Nós temos uma taxa de juros muito alta, comparativamente, inclusive, com outros países. Então, a taxa de juros também é um dos elementos que torna, muitas vezes, a inadimplência mais rápida se manifestar, porque, na realidade, o custo poderia ser menor, pelo menos comparando com outros países. Professor, qual tem sido o perfil do orçamento ou da economia doméstica de boa parte dos brasileiros? De fato, o cartão de crédito é o grande vilão das famílias, há dificuldade com relação à quitação das faturas mensalmente, as pessoas de fato acabam apenas arcando com a fatura mínima, parcelam muito, ficam refém dos juros, isso vai se tornando uma bola de neve, ou também o brasileiro tem se tornado um grande tomador de empréstimo? Então, quando nós olhamos o total, da produção do país a cada ano, nós verificamos que mais de 2/3 de tudo depende, do gasto das famílias. Então, o gasto das famílias é importantíssimo para, inclusive, ativar a atividade econômica, não é? A dívida, o endividamento, ele é um componente que existe em qualquer lugar, não é? Mas ele depende justamente da circunstância mais geral em que há emprego ou que a inflação seja baixa. Como falávamos anteriormente, esses dois elementos foram muito negativos para os brasileiros, porque tivemos inflação e, ao mesmo tempo, a economia andou muito devagar, não é? Portanto, o que as famílias fazem para tentar manter o padrão de vida é buscar no endividamento e mesmo um cartão de crédito, que é o mais fácil, mais disponível, mas também é o mais caro em geral. Tem alternativas a isso com custos menores, né?
mas é o mais fácil utilizar o cartão de crédito e a dívida direta contraída com o banco. Essa facilidade muitas vezes se transforma num problema maior, porque quando, inclusive, numa família alguém perde um emprego, não é? O nível de renda cai muito e torna muito difícil fazer o pagamento, como no caso da dívida. Então, eu entendo que é um processo de aprendizagem, inclusive, do ponto de vista das finanças pessoais, de como utilizar o recurso recebido, a dívida, né? Veja que nós tivemos agora, junto com um programa de transferência de renda do governo federal, a possibilidade de imediatamente ser tomada um empréstimo. Eu não sei se poderia ter vindo acompanhado, por exemplo, alguma formação de como usar isso, né? Que é uma diferença entre receber um recurso que você não precisa devolver, como um programa social, e o outro é uma dívida, que você recebe um recurso, mas depois você tem que devolvê-lo, mais inclusive do que recebeu. Então, essa questão da aprendizagem de finanças, eu acho, me parece importante também para ajudar as famílias a decidirem melhor. Muitas vezes é melhor esperar, não comprar algo para comprar na sequência, quando a situação está mais adequada, mas outras vezes não tem alternativa, como estamos falando de pessoas que não têm o que comer. Então, o que se pode dizer? Não se endivida, né? Que se torna um problema social, um problema político mais amplo que precisa ser resolvido, eu diria, pela presença do Estado, pelos governos. Quais são as perspectivas que a gente tem agora para 2023, do ponto de vista econômico, né? Tomando como base a gravidade dessa situação, pessoas que se endividam, famílias que estão inadimplentes ou endividadas, enfim, em situações graves econômicas, né? Que estão deixando de comprar comida para conseguir pagar contas básicas de consumo. E para quem está numa situação grave financeira, dicas de ordem prática, professor, quais são os melhores caminhos para tentar uma renegociação, um respiro econômico? Olha, de maneira geral, eu diria assim, há uma projeção que a economia do país vai crescer em torno de 3% este ano. É uma projeção. Se isso viesse se materializar, nós estaríamos com um nível de atividade econômica igual ao do ano de 2014, porque nós estamos 8 anos praticamente sem crescimento muito rápido. Então, essa é uma questão importante de ser considerada do ponto de vista do ambiente geral. Agora, do ponto de vista pessoal, não aqueles que puderem renegociar, ir até o banco, não explicar a situação, porque há sensibilidade também do parte de quem forneceu o empréstimo, de perceber que interessa para ele continuar recebendo, talvez em menor parcela, do que deixar de receber, não é? Agora tem, obviamente, diferenciação de dívidas. Uma coisa é uma dívida de casa própria, outra coisa é uma dívida de algum bem de consumo durável, um automóvel, uma geladeira, e, ao mesmo tempo, essas dívidas mais imediatas em relação ao problema da fome, não é? Então, nem sempre é possível renegociar, mas eu diria que é o melhor caminho a ser feito. E, por outro lado, também tem possibilidades de refinanciamentos, de alongar o estoque da dívida, permitindo que se reduza o valor a ser pago e até mesmo com taxas de juros menores. Então, como se trata de uma relação privada entre o credor e o devedor, o primeiro passo é buscar justamente esta renegociação. Mas acompanhando um pouco o cenário nacional, não é? O governo que foi eleito tem manifestado preocupação com relação a esse problema social e informou que alguma ação faria em relação a essas famílias, não é? Então vamos aguardar também que talvez o próximo governo possa oferecer algo que ajude as famílias nessa situação muito complicada, dramática até que estão vivendo. Nós agradecemos, então, a participação aqui conosco no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, do Márcio Pockmann, que é economista, professor da Unicamp e já foi presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre essa situação das famílias extremamente endividadas no Brasil, muitas deixando de comprar comida para honrar suas contas básicas. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento. É só procurar o nosso canal lá no YouTube, TV Câmara Bauru. Até a próxima!